uma tragédia que se chama Katana Zero. Eu mesmo não faço ideia, tá? Assim, eu sei, conheço o jogo, mas acho que eu nunca vi nada dele, não. Pelo menos não lembro. Eu acho que eu joguei ele. Já devo ter testado. Já devo ter testado, mas não joguei muito dele, não. E eu também não fui tão assim com o jogo, não. Sei que todo mundo ama, mas eu não sou tão assim, não. A tragédia acende o terror e a piedade, através do destino de um herói que termina quase sempre afogado em desgraça. É o que ele morre, sei lá, mano. Cereal apresenta... Há mais ou menos 10 anos atrás, eu já era apaixonado por duas coisas. Tá falando pra fazer quem, vídeos mano? e jogar jogos. Então, aos 10 anos de idade, inspirado por todos os criadores de conteúdo que eu acompanhava, eu decidi com meu amigo criar um canal pra falar de jogos nele. Ah, ele ali, que legal! Sabe, mesmo com essa identidade visual feita no Paint, piadas que envelheceram mal, ou o fato de que o único vídeo que a gente postou foi editado no Windows Movie Maker, uma coisa fica bastante clara. Eu sempre fui fissurado por me expressar. E não somente isso, mas também ver outras pessoas expressando fissurado por me expressar, é muito massa. Suas paixões. E eu fico muito feliz de viver em uma época do YouTube onde esse tipo de conteúdo tem ganhado cada vez mais visibilidade e apoio. Coisas como fazer um título e uma thumb chamativos ainda importam, afinal, a gente precisa ganhar dinheiro pra viver. Mas não deixar isso prevalecer completamente. Eu só apoio isso, eu preciso não, eu! Agora ele precisa mesmo de dinheiro. Completamente sobre o que você quer não. mostrar pras pessoas é algo bonito, eu acho. Justin Stander era um cara que fazia jogos desde criança, assim como eu fazia vídeos. Quem é. Ele queria fazer faculdade de cinema, mas pelas incertezas desse ramo, acabou optando pela ciência da computação. Quem é, eu também queria fazer faculdade de cinema e acabei optando por outro curso pelo mesmo motivo. E apesar de ocupado com a faculdade, o Justin continuou criando mais e mais jogos. É o criador do Katana Zero, né? Mais vídeos. Mas esse aqui que você tá assistindo, além de uma prova disso, não é sobre mim. Assim como canais... O cara tá perguntando se eu vi o vídeo de Katana Zero e a gente tá assistindo o vídeo de Katana Zero. Tomara que pegue AIDS. No YouTube, bons jogos também precisam vender pra terem a atenção que merecem. E foi percebendo isso que o Justin começou a trabalhar em um projeto mais comercial. Mas é claro que capitalismo puro não era a razão do nascimento de Katana Zero, e sim o fato de que algo que o Stander sempre se interessou por, além de jogos, era por fazer filmes. E é por isso que ele tinha uma história pra contar. E que história, meus amigos. Algo muito peculiar sobre a narrativa de Katana Zero que pode acabar passando despercebido por quem Eu já vi esse jogo. joga esse jogo. Lembro não, mano. Vou na lista, Barão. Um dia a gente vê, Cristiano. Ou ouve falar dele, é o quão simbiótica é a relação da narrativa com a gameplay desse jogo. Isso eu digo mais Não, esse simbiótica do acho que que o eu não joguei normal. esse não. E antes da Eu tô gente confundindo ele com algum outro. rebobinar, eu quero declarar meu objetivo com esse vídeo. Até o fim dele, eu quero que você entenda de coração cada um dos motivos pelos quais eu venero a porra desse jogo. Ah, Com isso, Maria. deixa um like, um comentário, Ah, patrocina Maria, meu canal deixei virando já. membro se você puder, porque esse vídeo deu muito trabalho, é sério. E agora sim, Barão. eu te apresento uma linda porque ele é o último tragédia vídeo da chamada lista, né? Katana Zero. Eita, peste. 10/6. Não, que legal. Não, eu nunca vi jogo não, mano. Você toma um hit, você morre. Tudo que você tem é uma katana e os itens que você achar no caminho pra se defender. Tá, Um tiro, uma peste. facada ou até um soco podem ser suficientes pra você ter que recomeçar uma fase do zero, sendo assim obrigado a tentar abordagens diferentes. Isso faz com que os inimigos que se enfrentam não pareçam só muito carcaças bonito, pra mano. você fatiar. Eles são perigosos. Eles têm poder e vão te punir se Tem você na Netflix? errar. Assim como em Hotline muito Miami, lindo o por jogo. exemplo, que ao contrário do que muita gente pensa, inclusive eu pensava, não foi uma inspiração para Katana Zero. O próprio Justin já disse que a principal fonte da qual Katana Zero bebeu foi a de um jogo chamado Samurai Gun, que também tinha One Hit Kill e trazia essa aura de vingança para guiar o jogador. Ah, E esse pô, sentimento sangue pra de que o personagem caralho. que você controla é apenas humano, mas ao mesmo tempo habilidoso o suficiente Só para estraçalhar facadona. exércitos. Afinal, em muitos jogos... Ah, porque tem a parada das portas que AAA, lembra, né? você pode Hotline ficar Miami. parado na frente de um inimigo e você não vai ser punido por isso. Independente de quantos erros você cometer, você ainda vai sair ileso. Isso cria uma falsa sensação de perigo, é só sem graça. Mó Mas não, bonito, em né, Katana mano, Zero, esse fundo. jogo te faz sentir O fundo do numa cereal não é constante bonito, mano? speedrun. A sua experiência com ele vai ser completamente diferente da minha ou de qualquer um de seus amigos que já jogou esse jogo. Afinal, a ordem de inimigos e uso de recursos que você tem pra cada missão são coisas que cada jogador vai administrar por si só. Tipo usar uma granada de fumaça, ou não. Quebrar esse chão pra pegar um inimigo de surpresa, ou não. Atirar um molotov no barril pra gerar uma explosão em cadeia,
ou não, e com ou não eu digo sair fatiando gangsters no pelo. Maria. Conta que esse jogo te incentiva a eliminar cada alvo do jeito mais estiloso, estético e satisfatório possível. Muito massa, muito Como massa. eu disse, era um jogo que precisava vender, então ele não podia ficar uma década em desenvolvimento. 6 anos pra um cara sozinho desenvolver um jogo comercial enquanto ele faz faculdade é um tempo meio sinistro. Inclusive, tempo é um dos grandes temas desse jogo. Katana Zero se sustenta com esses detalhes muito sólidos, desde o poder único do protagonista e todo o mistério em volta dele, a também como o jogo sabe aproveitar tais conceitos. Zero, nosso protagonista, é esse É o nome mercenário dele que é Zero? desmemoriado, cabeludo cosplay de samurai da Silva. E o Zero tem 2 melhores amigos, a sua katana e o seu poder. Ele pode ver várias possibilidades de acontecimentos Aí o poder dele é futuros. voltar no É como tempo? se ele tivesse liberdade pra tentar tudo o que ele quiser. Ah, e então eu depois acho que é voltar no tempo exatamente pra esse. fazer a melhor execução possível de Ah! algo, só que valendo de verdade. Legal, dessa vez. legal Com pra isso, caralho. O jogo justifica até quando você morre. Porque quando o Zero toma um tiro, É uma a ordem facada, errada. ou um soco muito É forte, algo que ele não você deveria precisa repetir fazer. a missão, isso não significa que ele voltou dos mortos do nada. Não tem aquela quebra de imersão que rola em É uma quase todo realidade, jogo, no quando caso, você né? morre e a única consequência é ter que passar por uma parte de novo e rever uma cutscene. Ou seja, lembrar que você tá em um videogame. Katana Zero passa por cima disso porque quando você morre, o Zero não morreu de verdade. Ele só fez uma abordagem que deu errado. E isso se Legal. encaixa perfeitamente em como o jogo estabelece os seus conceitos. Tanto que no final de cada missão a gente vê as câmeras de segurança do local. Isso deve dar que certo. Só mostram Que ele o que repetindo aconteceu o que ele fez de Lembrando que verdade. nem tudo pode ser previsto pelo Legal, protagonista. legal. Coisas são tiros e ataques de inimigos. Mas várias vezes o jogo te surpreende com explosões, por exemplo, ou o mapa se destruindo do nada, que são coisas realmente imprevisíveis. Tudo em Katana Zero exala imersão, mesmo sendo um jogo 2D, que se você não gosta, você é burro. E quando eu falo de imersão nesse jogo, eu não Ué? quero me referir somente às consequências do combate dele, mas também à própria trilha sonora E o que de diabo é Katana esse? Zero. No cinema existe um termo chamado diegese. Música não diegética é aquela que é puramente trilha sonora. Ela não tá tocando de verdade no universo daquela mídia, só o espectador que escuta. Mas música diegética é o caso de Katana Zero. No início de cada missão você vê o Zero colocando os fones de ouvido dele. Começam a tocar a música que você vai escutar Cadê o naquela fone? Ele respectiva botou? fase. Isso é um detalhe muito pequeno, mas que faz uma diferença surreal. Já é da hora ser um samurai pseudo viajante no tempo e sair fatiando gangsters numa cidade cheia Enquanto de houve um neon. Mas quando eletrônicozão. você percebe que o cara tá de fones de ouvido, cada música desse jogo se torna ainda mais marcante, porra. tanto que eu vivo usando elas nos vídeos do canal. Outro detalhe forte é o Ah, art style de Katana Zero. Esse jogo é, não ironicamente, um Frankenstein artístico. O Justin tinha muita dificuldade pra encontrar artistas que entendessem a brisa dele na criação de Katana Zero. Stender era um ótimo programador e escritor, mas ele não era desenhista. Só no final do desenvolvimento do jogo ele conseguiu montar uma equipe de artistas fixa pra finalizar Katana Zero, porque antes disso o visual de Katana Zero estava sendo montado por artistas de uma plataforma chamada TIG Source, uma comunidade online onde artistas compartilham seus portfólios pior e que colaboram esse em vídeo é mó projetos, e vibes, isso né, não que é eles- uma publi. O ponto é que com a ajuda Eles- dos essa caras dessa musiquinha plataforma, aí, o bagulho Katana onde Zero ele teve uma vai, base montada pro seu fica estilo. mó O problema vibes. é que tinha gente demais entrando O cara e passou o saindo dia do todo projeto. falando de O jeito, mas Stender só era de disse que toda hora tarde, o né? artista fazia uma pixel art pro jogo e depois sumia, porque tinha mais projetos pra fazer ou só não queria mais trabalhar com Katana Zero mesmo. O que acabou formando um Frankenstein de assets, estilos de arte e traços que não conversavam entre si dentro do mesmo jogo. Mas o Justin era um apaixonado por cinema. Ele tinha na sua mente muito conhecimento sobre a literal arte da mentira. Então ele decidiu mascarar as incoerências artísticas de Katana Zero com iluminação. Tá aí uma das peças-chave para qualquer tipo de arte visual. Você não veria esse vídeo se ele fosse iluminado assim? Graças a esse efeito de luz neon forte pra caralho, tem no jogo inteiro, é quase impossível de notar que ele foi feito por artistas completamente diferentes, Muito legal. com ideias diferentes, em momentos diferentes. Mano, e mesmo eita com porra. todos esses perrengues, Normalmente é feito assim faculdade, mesmo, né? artistas Alguém que faz abandonando o a arte do projeto, boneco, o algum Justin pra o ainda background. tinha uma missão, fazer Katana Zero vender. E a gente sabe que uma narrativa forte vende bem demais. Narrativa. Mecha, essa cidade que mistura neo-noir com uma pitadinha de cyberpunk. Acabou de rolar uma grande guerra aqui e a gente vai vendo os resquícios, traumas e consequências dela estampados na cara de cada NPC desse jogo. Lembra do Zero? Então, ele é um Falou todo coitado. robozão Depois de lutar agora. nessa guerra, ele desenvolveu PTSD, transtorno de estresse pós-traumático. Vixe. Além de uma certa amnésia do que viveu lá, ele não lembra de quase nada. O que rola é que ele tem muitos pesadelos, tão Daniel. reais quanto alucinações, com os homens mascarados, onde ele é uma criança prestes a ser morta por uma sombra. Por isso, ele vai constantemente visitar o seu psiquiatra, que dá um remédio que ajuda ele a dormir, junto com um chá verde. Porém, o Zero não ganha esse remédio de mão beijada, ele paga o seu psiquiatra
psiquiatra sendo meio que um mercenário de aluguel pra ele. Assim, no final de cada armaria. sessão, recebemos um dossiê que tem um alvo e algumas informações, além de uma injetada. Armaria, e assim, partimos mano. pra ação. Aliás, o psiquiatra é sempre curto e grosso. A história de Katana Zero. Ele tá falando do jogo em si, não necessariamente só a história. Muito menos o Zero saia da linha. O dever do Zero Porque é o cara entrar quieto, tem matar doença. quieto, sair quieto, sem perguntas. E logo na primeira missão do jogo, a gente vê o quão eficiente o Zero é nisso. Ele é praticamente o soldado perfeito. O cara tem doença, tá ligado? Estresse pós-traumático porque ele lutou num bagulho aí. Aí ele só consegue dormir se ele tomar um remédio. Mas o cara só dá o remédio a ele se ele matar um monte de gente. Eu achei, é um ciclo sem fim de qualquer forma, né? Graças a seus poderes de pré-cognição. Agora, outra coisa que aprendemos é simplesmente o meu detalhe favorito desse jogo, os seus diálogos. Eu já falei sobre a gameplay de combate de Katana Zero e a adrenalina que ela gera mais cedo no vídeo, mas algo que eu não comentei é que tem gameplay com os diálogos do jogo. Além deles terem uma variedade de cores e animações para representar a entonação e sentimento da fala, um detalhe que torna cada interação mais viva, você pode escolher as suas respostas em cada um desses diálogos. E isso inclui interromper os NPCs falando, o que literalmente quebra a fala deles. São vários momentos nesse jogo em que você vai estar ou com pressa ou simplesmente muito irritado com um personagem e por isso vai interromper tudo que ele fala. Isso torna pular diálogos de NPC não algo chato e que quebra a imersão do jogo. Na verdade, só deixa ele mais imersivo de uma forma natural. E é lógico que cada escolha nos diálogos gera consequências. Um bom exemplo disso é essa moça, que é recepcionista de um hotel. Análise muito precisa, boy. Pra, né? Se a gente é grosso e interrompe ela, ela fica desconfiada e chama a polícia. Então, no final da missão, a gente acaba tendo que matar vários policiais inocentes pra fugir. Mas se o Zero é fofo e fala pra ela sobre o seu cosplay de um anime que ele acabou de inventar, ela inclusive nos ajuda, sem querer, dando um álibi de cosplayer pros guardas, o que justifica porque o Zero tá cheio de sangue saindo do hotel. Também tem diálogos de inimigos que você pode ouvir. Ou não, se você for impaciente. Tipo esses dois caras discutindo sobre quem ganharia numa luta. O dragão, que é o nome do Zero na mídia, que reporta os assassinatos dele, ou o seu amigo Muralha, que nunca pula o treino de pernas. Eu também esqueci de citar que se você é muito babaca e irrita o psiquiatra ao longo do jogo, interrompendo ele ou sendo grosso, uma hora ele vai simplesmente ficar muito puto e você vai desbloquear uma boss fight extra contra ele. Ele injeta em si mesmo uma droga e ele fica bizarro e o jogo tem muito mais coisa do que ele parece ter. Essas interações que a Katana Zero proporciona com seu mundo e personagens só mostram como o Justin é um cara que sabe fazer jogos. E com isso eu quero dizer usar a linguagem deles. Esse jogo aproveita completamente o fato de que ele é um jogo. Não existe outra forma de mídia que proporcionaria a experiência de Katana Zero, porque ela é completamente palpável e conexa ao jogador. Essa história não seria tão foda se ela fosse contada num livro, gravada pros cinemas ou transformada numa série. A essência de Katana Zero tá em proporcionar interação com uma narrativa que te dá consequências dos seus atos. E isso é algo que eu admiro pra caralho. Além de que dá pra fazer carinho num gatinho numa fase do início. As missões que o psiquiatra passa pro Zero tá sério? Tô escutando aqui, mas é uma análise, boy, não é um vídeo de comédia, não. Que é o quê, mano? O cara explode no momento em que chegamos até ele. Além disso, na missão... Nossa, imagina o Penner desse personagem principal, hein? Deve ser muito legal. Filho de rapariga. Dia seguinte, o nosso alvo se joga de um prédio no momento em que nos vê. Depois disso, o Zero volta pra casa e esbarra numa garotinha que mora no mesmo prédio que ele. Ela fala pra ele olhar por onde anda e fala muita informação. O Zero também vai pra casa, tem que focar, tem que focar pra dormir. Maconha, esse chá. Assiste noticiário, onde estão reportando os assassinatos dele, chamando ele de dragão, e em seguida dorme pra ter o mesmo pesadelo, onde ele é uma criança sendo morta por uma sombra. É muita coisa, eu sei, mas tudo vai fazer sentido. Sonho... Ah, tá. Dessa vez, depois da terapia, você será enviado numa missão. Mas seu cu serial. O cara tá gravando numa balada. O Rinha Vermelho ali no fundo, mano. O Rinha Vermelho de fundo ali, ó. Numa boate. Ele dança pros guardas da festa não verem ele camuflado na multidão. E no caminho até o alvo, ele encontra o famigerado Muralha, que tenta petar ele todo bode Dark Souls da Silva, mas acaba sendo fatiado e caindo duro.
Porque todo mundo sabe que, na verdade, Dark Souls 2 é o melhor Dark Souls que já foi feito. É de verdade, é verdade. E assim, não tem nenhum outro jogo que A gente até vê o Realmente. amigo do Muralha lamentando a morte dele. Ele até tenta vingá-lo, mas ele só cai duro. Avançando mais, o Zero se depara com o Conselho dos Marios Magrinhos, uma tropa de NPCs com pés de cabra topetes, que estão determinando o destino do Mario franzino. Eles falam que ele domou seu cabelo usando um topete, mas que não pode se juntar aos Marios Magrinhos não antes de virar uma cerveja. Sabe, por mais bobo que pareça, esses diálogos dão vidas pra esses NPCs. Dá uma peninha de fatiar eles e acabar com suas vidas com um golpe. Sabe, o Mario franzino até Ela fala sempre que tá sabe doido pra enquanto uma contar pro análise Muralha precisa sobre do sua Katana promoção. Zero. Depois disso, finalmente chegamos até o alvo, o DJ Electrohead. O cara tá completamente alucinado, ele não sabe se o Zero é real. Começa a pedir piedade, dizendo que vai devolver tudo. Se você questiona, o DJ fala que o tempo tá se repetindo pra ele desde que ele tomou uma droga. Tanto que pra ele, essa conversa já aconteceu várias vezes, só que nunca tão real assim. Bom, o Zero conclui a missão decapitando o Electrohead e volta pra casa. Aí ele acaba trombando com a menininha de novo. Ela tá brincando com o que parece ser um dinossauro de pelúcia, mas na frente do AP do Zero dessa vez. Então ele questiona por que ela tava esperando ele, e aí ela fala que o Behemoth disse que o Leviatã tá escondido no apartamento dele. Armaria, maconha da boba. Que porra é essa? Fica tranquilo, Behemoth é o brinquedo dela. Ela brinca com kaijus de pelúcia. A questão é que esses pequenos kaijus dessa menina brilham quando estão próximos um ao outro. Por isso ela fala que o Leviatã tá no apartamento do Zero, porque o Behemoth brilha quando ela chega perto dele. Ela também fala pro Zero poupar teatros e abrir a porta logo, senão o Behemoth acaba com ele. Aí o Zero diz que sem chance e deixa a menina entrar pra pegar o brinquedo dela. E eles começam a discutir se o Zero venceria dele numa briga, e ela fala que sem chance com esses bracinhos. Nessa hora não tem como não ficar rendido com o quão fofo essa menina é. Dá pena de deixar ela sozinha nesse prédio, nessa cidade, nesse mundo destruído por uma guerra. Todo Na nossa triste. próxima sessão de terapia, as coisas ficam mais simples. Eu quero meu remédio. Mas se o psiquiatra não esteja satisfeito com o resultado, Epa! não tem como a gente não achar tudo que tá rolando muito esquisito. Então o Zero questiona por que ele não pode falar com os alvos. E aí o psiquiatra rebate que o DJ Electrohead é um traficante famoso e seria arriscado deixar que alguém tão importante quanto o Zero fosse influenciado por esse tipo de gente. Mas traficante de drogas como a que você me dá pra dormir? Perguntando isso pra ele, o psiquiatra fica medonho. Começa a nos xingar por ter desobedecido suas ordens de não falar com o DJ. Eu pelo menos fiquei puto também e interrompi ele, Eita, pedindo pra ele só porra. me dar o remédio logo pra eu poder vazar dali. E foi exatamente o que aconteceu. Ele Esse deu, né? próximo dossiê nos leva a um lugar Ah, ainda legal mais pra bizarro e cacete, suspeito mano. do que os Joguinho, outros. bicho, na Uma moral. prisão. Mas como se isso já não bastasse, Pegou minha todas as atenção. pessoas lá dentro já estão mortas. Até o nosso alvo. O lugar inteiro não tem um sinal de vida sequer. É uma grande piscina de sangue. Por isso, o Zero acaba sendo encurralado pelos policiais que chegam lá na hora que ele tá saindo. E ele não tem escolha a não ser matá-los pra fugir. E esse dano colateral deixa o psiquiatra bastante irritado. Além de tudo, mais confuso ainda. Quem são essas pessoas que o Zero tá sendo enviado pra matar? Que droga é essa que eles tanto falam sobre? E quem fez Eu aquilo acho que o na prisão? psiquiatra Quem é sou o eu? vilão Quem é o mesmo Zero no e final. como ele chegou aqui? Independentemente, Essa noite foi eu acho que o sinistra pro psiquiatra ele é o Zero. E no vilão. caminho de volta pra casa, ele encontra... Será que se o chá que ele toma não é isso que... Ah, mas eu não sei, mano. Se já era isso que fazia ele perder a memória, ele não consegue lembrar, porque o chá faz com que ele faça isso e simplesmente ele acha que tá fazendo ele melhorar, só que o trabalho dele já era de ser mercenário, os caralho, aí ele toma a porra do chá, esquece que ele matava gente no passado e o bagulho, e não sei o que, acho que o chá tá fazendo bem pra ele continua matando as pessoas, fazendo o mesmo trabalho de sempre. Encontra um mendigo sentado na rua, que se diz ser um veterano da guerra. O Zero o ignora, mas aí o velho xinga ele, dizendo que perdeu a perna em batalha e por isso não merece ser ignorado, muito menos por um crômago de merda. Pro azar do idoso, ele Porra, é pegou o Zero crômago? num dia péssimo. Além de dizer que não deve nada, o Zero ainda Que porra é mostra um a medalha crômago? de honra que ele tem da guerra pro velho. Essa medalha é a única lembrança que o Zero tem dessa época da vida dele. O velho, então, tenta roubar a medalha do Zero. Dá pra ver que esse cara Ué? tá alucinado. E aí... Ele vai matar ele, né? Matá-lo. Tá, peste! Dava pra não ter matado. Chegando né? em casa, a menina tá lá de novo, brincando com o Leviatã. Ela tem uma fita cassete em mãos, dizendo que um cara com cabelo fita horrível cassete? entregou isso pra ela, falando que ela tinha que dar pro Zero. Bom, a gente entra no apartamento pra ver a fita, e é uma gravação do apartamento vizinho, onde tem dois caras usando muita erva. O AP tá cheio de fumaça e com música torando, até que chega uma visita
indesejada. Um cara de cabelo azul aparece do nada e espanca os doidão. Nessa hora, enquanto assistimos, a menina tá bastante assustada. E pra acalmar ela, o Zero diz que é só ficção e manda ela pra casa. Continuando a fita, o mano de cabelo azul injeta uma parada estranha nos dois vizinhos. Começa a torturar eles. E no final, ele diz que tá fazendo tudo isso só pra mostrar pro vizinho serial killer deles. E assim, a fita acaba. No dia seguinte, vamos até a terapia, mas o psiquiatra não tá lá. Na saída aparece um jipe meio limusine da Silva e adivinha quem nos chama pra entrar? O doidão de cabelo azul da fita. Entrando no jipe, tem tá no duas carro, mulheres né? apagadas nos bancos. E o cara logo se mostra um grande fã do Zero, que chama ele de doente pelo que fez na fita. E ele agradece e oferece uma carreirinha. Inclusive, se você aceita, ele pede vai ficar a sua maluco. espada pra... né? Enquanto isso, ele fala que tá trabalhando em refazer uma droga de combate da guerra com os manos dele. Depois que os dois dão uma fungada, o cara do cabelo azul propõe pro Zero fazer um vídeo matando as minas que estão no carro com eles. Esse cara é simplesmente um maníaco completo. Maníaco Tanto que o mesmo. Zero nega e chama ele de sub-humano. Aí o mano fica bravo, porque na cabeça dele ele tinha feito um favor ao dragão, se livrando dos vizinhos barulhentos dele. Aí ele nos xinga em russo e nos larga no meio da rua. E assim começa uma sequência onde a gente tem que ir atrás dele pra recuperar a nossa espada. Ele vai Seguindo a matar a limusine, mina, né? a gente chega até um estúdio enorme. E depois de passar por vários inimigos sem a espada, ou seja, sofrer as consequências de uma escolha que você fez e ter gameplay diferente e extra, por isso, onde você tem que improvisar só com os poderes e arremessáveis, finalmente recuperamos ela e nos deparamos com um robô que chama a gente de saco de carne. E diz que foi programado pra amar, matar humanos. Ele é inofensivo, então só deixo ele pra trás. Finalmente chegamos até o arrombado de cabelo azul, que de novo, ele não teria pego minha espada se não tivesse feito uma escolha tão duvidosa, mas ele simplesmente cansou no meio do caminho e deixou ela pra trás, porque uma espada não é algo tão fácil de carregar. Interessando pra jogar. Nada, a gente é E o pior é que eu lembro quando um monte de gente me recomendava esse jogo aqui, tá ligado? E eu... enquanto eu não vou atrás das coisas, eu não vejo. Com isso é que é complicado, chamada Snow. Ela aparece do nada e intimida o Zero, Ô, convencendo mulher. ele a só ir pra Solteira casa e esquecer tudo o que linda. aconteceu. Quando o Zero chega no apartamento dele, a menininha aparece, só que ela tá vestida dele, de Zero, porque é Halloween, então ela pede doces ou travessuras, mas o Zero só tem uma cabeça de peixe pra dar pra ela. E é o que ele dá, aí ela só vai embora. Essa próxima noite de sono do Zero é uma das mais sinistras, porque dessa vez a gente vê em primeira mão os homens mascarados dos pesadelos dele. Cada um tem uma máscara que remete ao antigo teatro grego. Um é a comédia e o outro a tragédia. E eles falam que em 3 dias vão se encontrar com o Zero de novo pra ele fazer uma escolha entre a vida e a morte. E é aí que o Zero acorda, mas ele já tá no consultório do psiquiatra, não fazendo ideia de como ele foi parar ali. E do nada o maluco de cabelo azul aparece e bate nele. Depois ele tá morrendo numa missão. Agora, a porra ficou séria. O Zero tá em abstinência. Nessa hora você já deve ter concluído que a droga que o psiquiatra dá pro Zero é a mesma que deu os poderes a ele. Como ele ficou um dia sem, o efeito colateral é sinistro. Ele fica perdido no tempo, praticamente preso dentro das suas memórias vívidas de guerra, onde ele tá caminhando por uma igreja, que foda, se lembra mano, de estar em uma selva esquecida por Deus, onde matar soldados não era tão ruim assim, mas queimar aldeias e ver os camponeses nus chorando, essas coisas ele vê todo dia. Mas não é porque ele tem PTSD, é a droga. Por causa dela, uma semana parece um ano. E quando ela acaba, ele tá naquela selva pra sempre. Tá, porra. A gente voltou para aquele beco. A tragédia e a comédia tão do nosso lado. Mas ao invés de ter um idoso no lugar onde tava o mendigo, o Zero tá ali. Remédio. Ele é o pedinte dessa vez. Caralho. O único dia sem a droga já foi o suficiente pro Zero se perder completamente no tempo. E a última visão que ele tem é do próprio psiquiatra morto. As coisas voltam ao normal quando o psiquiatra injeta nele de novo. E aí recebemos mais um dossiê, partindo atrás de um tal de Al-Kazim. Nessa hora você percebe que Katana Zero se provou novamente ser um jogo que sabe usar a linguagem da sua forma de mídia muito bem. Através da linguagem dos videogames, ele te faz sentir a abstinência. Você não é só um espectador. Você é um drogado. Essa parte do jogo, você também, assim como o Zero, tá acostumado com a droga e com os efeitos e
poderes que ela te dá. E quando o Zero fica sem, você sente exatamente o que ele tá sentindo, a abstinência. Tudo fica confuso e assustador sem ela. Você se perde nas memórias e pesadelos do protagonista. E nada melhor pra confundir e assustar alguém que tá jogando um jogo do que glitches e bugs, que é o artifício visual que o jogo te dá nessa hora pra você sentir a abstinência e achar que o jogo tá bugando. Só que ele não tá bugando. Você só tá sem a sua droga. Bom, na missão seguinte, o Zero desmaia porque ele é atordoado por uma explosão que ele não conseguiu prever. E aí ele acorda preso em uma cadeira com o russo de cabelo azul batendo nele. Nessa mesma sala em que eles estão, também tem um cara chamado Biquinho com porque uma você é uma vítima enorme, também, né? E o Biquinho se refere Você ao tá russo lutando de cabelo azul como por V. causa de temos um droga, nome sendo pra que ele. você Então, usa o V, droga também peraí, pra que se isso? manter. E agora Tá, começa pô! simplesmente mais um espetáculo em forma de videogame. O Zero tá preso, e é por isso que a gente, como o jogador que controla ele, precisamos usar os poderes de pré-cognição no diálogo pra conseguir informações que ajudam a escapar. A gente pode interromper tudo que o V diz, só que isso só deixa ele puto, o que rende outro tiro na nossa testa. Mas se você para pra ouvir ele um pouco mais, ele menciona que precisa ser rápido porque tem um encontro. Então pra poder recomeçar o diálogo, só que com essa informação nova, o Zero fala que aposta que ela é feia. E aí, obviamente, o V dá outro tiro na cabeça dele. Mas graças aos poderes de pré-cognição, na próxima tentativa, a gente começa o diálogo e menciona o encontro do V antes que ele conte isso pra gente. E óbvio que o cara fica um pouco assustado, porque ele percebe que você citou uma informação que só ele devia saber sobre a vida dele, sem ele sequer ter mencionado isso pra você. E assim, o jogo te faz investigar os diálogos. O nome da droga é Cronos. Aqui você tem que tentar várias abordagens diferentes, conforme você descobre novas informações em cada loop. E de novo, isso é o puro suco de videogame como forma de mídia. O jogador precisa surfar pelo diálogo, não só assistir ou ler ele. É quase como se o diálogo de Katana Zero fosse um mapa. Você morre e é essencial pra você voltar. Com acontecimentos que são puramente consequências das suas escolhas. E é assim que o Zero consegue se libertar. São informações de diálogos de vários loops diferentes pra irritar o V, que só decide ir embora e deixar o Biquinho pra matar você. E aí rola uma boss fight, o Biquinho vai de base e o Zero vai atrás do V. Do lado de fora, a gente vê o V numa moto. Então o Zero sobe em outra moto e aí começa uma cena de perseguição toda real human being, real hero, literally me, Ryan Gosling. Até que do nada o V sobe num helicóptero que é derrubado com parry. Sim, isso é muito foda. Então todo fudido, sabendo que são seus últimos momentos de vida, o V tenta assustar o Zero, dizendo que já matou outros nu como ele. E que se o Zero é o dragão, ele é o caçador de dragões. Não, o Zero não é o dragão. Um novo espadachim aparece, um loiro, bastante elegante. Esse é o verdadeiro dragão. Ele corta os braços do V antes que o Zero possa fazer qualquer coisa e leva ele embora em busca de respostas. Cadê o Zero? Nessa hora, em meio a todo esse caos e destruição causados pela perseguição na cidade, o Zero foge. Depois de uma bronca do psiquiatra por nerf ter derrubado um helicóptero em plena luz do dia, o Zero vai até um bar, tomar uma. Ao lado dele tem dois velhos veteranos falando sobre a guerra, falando sobre como os crômagos ganharam deles. Aí o Zero entra na conversa falando que também serviu, só que eles não acreditam nele por ele ser muito novo. Afinal, a guerra acabou há 7 anos. Outra coisa que os velhos falam é que eles teriam ganhado se os hippies não tivessem reclamado das crianças mortas. Foda essa lacração na guerra. E ao longo desse papo de bar a gente descobre muita coisa. Os dois velhos veteranos afirmam várias vezes que o maior problema dessa guerra por parte de New Mecha foi não ter deixado ela nas mãos dos soldados de verdade e não dos videntes ratos de laboratório, os super soldados partes de esquadrões da morte que massacraram aldeias usando uma droga pra ver o futuro. Um dos velhos até fala que conheceu um desses soldados, que o cara sempre ganhava no truco, porque era como se ele soubesse todas as jogadas futuras dos seus adversários. E assim algumas peças se encaixam. A gente vê que o Zero era claramente um Nu, um desses soldados criados em laboratórios com a Cronos, a droga que concede os poderes de pré-cognição. Os Nu foram criados pra guerra pelo governo de New Mecha. E Cronos também é a droga que o V tava trabalhando com os seus amigos pra querendo conseguir de grátis. Os crômagos eram os inimigos do New Mecha nessa guerra. O jogo não deve nem ser caro não, rapaziada.
New Mecha fez um estrago tão grande na população civil dos Crômagos que a própria população de New Mecha ficou revoltada contra seu governo por ser sanguinário e impiedoso. Mas por que o Zero tem tantos pesadelos, tipo aquele em que ele é criança e é atacado por uma sombra? Porque somos enviados pra matar pessoas relacionadas a Cronos. No dia seguinte a gente acorda e a menininha tá no AP do Zero. Ela pergunta se a gente não tá bravo com ela porque ontem ela veio pedir ajuda, mas o Zero não respondeu. Ela tava fugindo dos amigos do pai dela. E como o Zero não acolheu ela, Eita, ela peste. ficou a noite inteira debaixo Escondida. da escada com o Behemoth. E por isso ela não comeu nada, ela tá faminta. Aí o Zero dá uma barra de proteína pra ela porque é tudo que ele tem. Então ela fica pelo AP do Zero mesmo porque é mais seguro pra ela e a gente parte pra mais uma sessão de terapia. O psiquiatra obviamente tá putaço porque, bom, a gente se passou um pouco derrubando o helicóptero. Tals. Nessa hora começam a rolar os glitches de abstinência de novo. Tem que tomar. Afinal, o Zero não tomou Cronos ontem. A gente até tem um papo com o V sem braços durante esse limbo. Ele nos explica que conforme o Cronos vai saindo do sangue, o tempo se arrasta até parar completamente, te deixando preso Ave Maria, na sua Deus me própria livre. cabeça Imagina. com seus demônios. Caralho, que desgraça, Foi isso que o V hein? fez com os nossos vizinhos. Na prática eles estão mortos, mas na realidade estão presos, definhando pra Vixe. sempre nas próprias mentes. Vixe. O psiquiatra nos dá mais Cronos e voltamos ao normal. Porque, tipo, o corpo, ele tá lá jogado, tá ligado? Sei lá, eles vão passar 4 a 5 dias até morrer de fome e sede, tá ligado? Mas na cabeça deles, eles vão estar presos uma eternidade, boy. Com o Zero sendo Imagina aí. enviado atrás do dragão dessa vez. E sobre o dragão, ele quer vingança. Ele quer se vingar do governo por ter roubado a vida dele e o transformado num monstro. Os Nus não escolheram ser Nus. Foram desde crianças drogados com Cronos em laboratórios do governo. Por isso eles são muito mais novos que os veteranos de guerra. Esse governo criou literalmente monstros / máquinas de matar para vencer essa guerra. Mas quando o próprio povo de New Mecha decidiu lutar contra a violência e a atrocidade deles, os Nu foram descartados como se não fossem humanos, só armas. E é por isso que o dragão queria vingança. Ele não escolheu ser criado para matar inocentes, assim como o próprio Zero. Eles eram escravos do governo e cometiam atrocidades pelo mesmo, só para serem ainda mais desumanizados depois, quando deixam de ser úteis. Indo atrás do dragão, o Zero é encurralado por policiais. E aí a comédia e a tragédia aparecem com uma proposta. Viver ou morrer. A escolha parece óbvia, mas não é. Se você escolhe morrer, o jogo acaba nesse exato momento com o Zero sendo morto pelos policiais. Mas se você escolhe viver, a tragédia e a comédia falam que você vai encarnar a morte e presentear ela a todos que te rodeiam, ok? pra Escolhendo sobreviver. viver, os policiais simplesmente definham até a nada. morte ao seu redor. Do Com nada. todas essas desgraças acontecendo, o Zero tá sedento por respostas e elas literalmente caem do céu quando um cara chamado Leon liga pra ele. Seguindo as instruções do Leon, a gente chega a um lugar onde o jogo Esse é o decide Lori? ficar difícil do nada. Afinal, é nessa hora que a gente tem que passar por todo o treinamento Muito legal esse de jogo, criação viu, bicho? dos Nus. E é completando esse treinamento que a gente descobre mais coisas sobre eles, principalmente que eles foram considerados uma falha pro governo de New Mecha. Depois de concluir esse treinamento, chegamos até uma sala com uma câmera criogênica. Abrindo ela, sai o Leon, que tinha ligado pra gente, só que ele vira pó. É quase como se ele tivesse envelhecido séculos em segundos. Depois disso, o Zero volta pra casa, afinal ele tem uma coisa muito importante pra fazer. Ao longo desse jogo, graças à gameplay de diálogo dele e o contato que ela proporciona com os personagens da narrativa, o Zero desenvolve uma relação quase que paternal com essa menina. Ele sabe que precisa proteger ela, fazer o máximo que puder pra que ela não seja uma vítima das atrocidades desse mundo que ele conhece muito bem. Afinal, se tem alguém que teve contato com a fragilidade da vida humana, É ele. é o Zero. Ele leva ela Matou pro um monte de terraço gente, do prédio um monte de deles gente e lá ferrada eles por causa da observam droga. a Mecha. E acaba assim? É podre, destruída, mas é linda demais. A menina nunca nem sequer viu o que tem atrás das montanhas. Ela sonha em um dia poder sair dessa cidade, e é isso que o Zero sugere que eles façam. Dá o fora de New Mecha. A menina nota a medalha do Zero e pergunta sobre pra ele. E aí ele fala Ele pra nem ela lembra, que né? ele carrega com ele todos os dias. Mas não lembra. Porque não importa o que ele esteja fazendo, essa medalha é a única coisa que ele tinha que lembrava ele que uma vez na vida ele fez algo de bom. Em seguida ele joga a medalha do prédio e fala que não precisa mais dela porque agora ele tem outra coisa pra lembrar ele. Você já deve ter percebido sozinho, eu espero, que o Zero não é um protagonista exemplar, ele não é um herói, ele na verdade fez coisas Tanta horríveis, gente que ele matou tirou inúmeras aí. vidas inocentes, mas não é porque ele é mau.
Essa é a natureza dele. Desde criança foi drogado e manipulado pro governo pra ser transformado num monstro, numa máquina de guerra. E graças a essa menina perdida numa cidade tão horrível quanto New Mecha, Ajudei ela a ele mudar. viu uma segunda chance de ser algo que ele nunca sequer pôde ser antes. Um pai. Mano, Katana Zero é sobre muitas coisas, mas pra mim a principal delas é sobre segundas chances. É sobre você sempre tentar se tornar uma pessoa melhor. E isso foi mostrado não somente pelo que a narrativa do jogo construiu até chegar nesse momento lindo, mas também pela gameplay dele, que é literalmente segundas chances, tentativa e erro, várias chances, na verdade. Por isso que ele usa o artifício do tempo para desenvolver esse tema. Segundas chances podem ser muitas coisas. Pode ser de você se tornar uma pessoa melhor, do seu jogo finalmente vender e você conseguir viver do que você ama. E é algo que me toca bastante, porque eu amo muito fazer vídeo. Toda vez que eu tô fazendo um vídeo, eu gosto de pensar que é mais uma chance. Mais uma chance de Legal. fazer dar certo. Mais uma chance de não desistir e continuar fazendo o que eu amo. E eu tenho certeza que quando o Justin Standard fez esse jogo, ele pensou que ele também seria mais uma chance dele viver do que ele ama. Esse jogo é indie? Essa é a nossa última sessão Parece, de terapia. O Zero e o psiquiatra estão mutualmente muito putos. O Zero porque quer respostas ele é o vilão sobre a final, sua vida, então, né? e o De psiquiatra qualquer porque forma. acha que foi o Zero que matou aqueles policiais. Mas ainda assim, ele responde o Zero. Fala que ele não tem nenhum histórico antes do Nu. Deve ter sido criado numa família normal. E também diz que ele foi selecionado pro projeto Nu Eu gosto de por jogo causa indie. de sua agressividade e psicopatia. O que explica porque o Zero nunca teve nenhum remorso pela maioria das pessoas que ele matou. Só pelos civis. Por mais que isso o atormente e que seja assim culpa do governo tê-lo transformado numa arma. E faz sentido eles irem atrás de crianças com essa condição específica. Afinal, eles querem moldar máquinas de matar com o projeto Nu. E um psicopata agressivo parece um bom candidato. Outra coisa que o psiquiatra fala é que o projeto foi encerrado não somente por causa da opinião pública sobre os massacres, mas também porque não tinham previsto os efeitos do Cronos no sangue das pessoas. Tanto que a maioria dos Nus morreram de abstinência depois da guerra. Então o governo, pra apagar a cagada que fez e tirar o sangue de suas mãos, decidiu enterrar os Nus e torcer pra que junto com eles fossem as consequências do que eles fizeram. Só que o Zero sobreviveu? Tava sendo enviado pra matar essas pessoas. Pessoas ligadas com a Cronos. Ele praticamente tava matando as pessoas que eram igual a eles. Que sabiam da existência dos Nus e dos seus poderes. A última missão do jogo é em um bunker. Chegando lá, o Zero até tromba com a recepcionista do hotel, lá do início do jogo. E eles dão uma flertadinha, combinando de ver animes juntos. Inclusive é muito engraçado e divertido ficar nessa gameplay de Riz com essa recepcionista, porque tem várias consequências diferentes. Tem uma em que vocês podem acabar jogando truco juntos, e outra onde ela te chama pra um quarto. Continuando pra missão, começa uma cena que é literalmente cinema demais. Onde o Zero entra em um elevador e atravessa andar por andar, massacrando inimigos por ele. Só que do nada um homem-bomba aparece e atordoa o Zero. Enquanto apagado, o Zero tem aquele pesadelo da sombra de novo. Só que não é uma sombra, ela se revela. Era um soldado atirando na criança. O Zero acorda e avança pelo bunker, chegando até a Headhunter, que tá usando roupas parecidas com as do exército de New Mecha. Afinal, assim como o Zero, ela também é uma Nu. Eles lutam, essa é a última boss fight do jogo e a mais dificinha, porque ela também tem poderes, mas no final, o Zero mata ela. E quando ele finalmente consegue abrir a porta do bunker, que é onde ele tinha que concluir a sua missão, ele encontra uma família ali, uma criança. Ele tem uma visão da menininha. De repente ele tá naquele pesadelo, onde ele é ordenado a matar a criança. Nessa hora a gente vê que a abstinência começou de novo. A gente tem uma visão da conversa do bar, eles falando sobre a população reclamando das crianças mortas. Com o último lapso de sanidade que sobrou, o Zero decide fugir dali. Sem concluir a missão dessa vez, que era destruir o bunker, a gente vai cobrar o psiquiatra. O Zero tá movido pelo ódio. Ele se sente traído, como se ele fosse uma marionete, vítima de mentiras e tempo todo pra limpar a sujeira do governo. Que além de roubar sua vida, controlou ela, mantendo ele refém de uma droga que ele nem sequer escolheu usar. Mas ainda assim, precisa pra viver. Ele não sabe quem ele é, não se conhece, porque o governo, além de roubar sua vida, roubou suas memórias. E o psiquiatra nunca fez questão de explicar nada. Só mentiu que era necessário para que as missões fossem concluídas. Por isso o Zero faz isso com ele e injeta toda a Cronos que tem no escritório em si mesmo. Além de que ele encontra o próximo dossiê, onde ele era o alvo. Zero. Provavelmente ele era, tá ligado? Eu achava que ele ia no final, tá ligado? Porque se ele não fazer isso e a droga acaba, ele vai se lascar, né? 22 anos, classe executora do Nu,
e deve ser eliminado caso questione seu papel. Voltando pra casa, prestes a finalmente se ver livre e poder recomeçar, o Zero nota algo de muito errado por ali. O seu apartamento foi arrombado e revirado, e o da menina também. E a menina? Ela sumiu. Os vizinhos e policiais no local agem como se não houvessem crianças nesse prédio. Essa era coisa da cabeça muito menos dele. nessa zona da cidade. Como se a menina esse tempo todo fosse uma alucinação. Tá, E dentro do AP do Zero tem um post-it na parede onde tá escrito uma vida por outra. E lembrando dos Homens Mascarados, a gente vê como isso se encaixa perfeitamente como uma tragédia do teatro grego. Afinal, elas são marcadas por acontecimentos terríveis e Ela poderia ser uma lembrança dele, dos acontecimentos, talvez, né? Rapaz. principalmente por um herói cujo destino é terminar afogado em desgraça. E a gente literalmente conheceu a tragédia de Katana Zero, e o cara não era gente boa. Enquanto o Zero foge dos policiais que reconheceram ele da TV, ele percebe que aquilo que atormentava todas as suas noites de sono não era um pesadelo, que ele não era a criança, ele era a sombra. Ele era o soldado que entrava na sala e atirava. Afinal, ele foi criado pra isso. Essa foi só mais uma de suas missões na guerra. Então, é nesse flashback, ao lado do dragão, que também é chamado de 15, em uma aldeia submersa em sangue e chamas causados por eles, que acaba Katana Zero. A gente tem pós-créditos da Snow segurando o colar do V, falando pro chefe dela sobre o dragão, e ele comenta sobre uma nova guerra prestes a começar. Mas o pior de tudo pra mim é ver a menininha sozinha em um limbo, com a tragédia e a comédia. Principalmente porque em um diálogo mais cedo no jogo eu escolhi prometer a ela que iria protegê-la. Que jogo, filha da puta. Pra caralho, de jeito Eu aí. sei. Então, pode ser que seja uma... Vai ter o 2, né? Provavelmente deve ser isso, uma continuação, uma promessa de continuação. Sei lá. Que confusão. Assim, eu não sei como é que ele resolveu, porque ele injetou a desgraça da droga todinha nele, mas a abstinência vai vir de novo em algum momento, né? E a menina, de qualquer forma, foi sequestrada. Mas isso também faz parte da magia de Katana Zero. Esse jogo Vai ter não é só uma DLC? experiência da hora que você vai ter ali em algumas horas, porque ele Eu vou jogar esse jogo, mano. Eu vou jogar esse jogo, achei muito legal. vai alugar um triplex na sua cabeça. O tanto de teorias e possibilidades que a comunidade fica especulando até hoje, e todo o mistério sobre a narrativa que sobra quando você termina ele, é na quantia certa pra você se sentir recompensado o suficiente por ter jogado tudo, mas ao mesmo tempo muito curioso pra saber o que vem depois. E isso se encaixa perfeitamente no quebra-cabeça de razões pelas quais eu amo esse jogo. Ao longo desse vídeo eu dei diversos exemplos de como Katana Zero aproveita a linguagem dos videogames como forma de mídia. Algo que a gente raramente vê sendo posto em prática de um jeito tão real, forte e tocante como é nessa obra. Fazendo você sentir durante a gameplay a abstinência, te dando consequências pros seus atos, te deixando explorar e moldar a narrativa. E agora, mesmo depois de zerar a história, ela ainda se mantém conectada a você. Você pode até falar que essas escolhas são meras ilusões, porque elas não mudam o final do jogo, mas pra mim, não precisa mudar, porque elas têm consequências o suficiente pra te darem o sentimento de que você Já é fez necessário parte daquela já. história. Afinal, assim como o próprio protagonista, os jogadores estão, desde o início até além do fim de Katana Zero, atrás de respostas. Foi bom, viu? Rapaz, esse vídeo foi cinema mesmo. Caralho, eu gostei, mano. Eu gostei pra caralho. Eu tava dando uma caceta nesse vídeo. Assim, no vídeo não. Porque essas análises, sempre na maioria, é muito bom. E desse canal aqui, serial, né? Serial. Bom pra caralho, mano. Mas o jogo é que me surpreendeu. O jogo é que me surpreendeu, mano. Nunca tinha visto nada dele, nem nada, tá ligado? E realmente me surpreendeu muito. Me interessei, mano. Gostei. Pretendo botar na minha lista de jogos pra me zerar. Provavelmente eu vou jogar em off aí. Ele deve ser curtinho de zerar, talvez. No final de semana deve dar pra zerar. E como ele é indie, eu consigo jogar no meu notebookzinho. Eu realmente tava caçando jogos pra me jogar no meu notebook. Acho legal. Mas é isso, rapaziada. Acabamos. Vídeo bom.